Existem as formas de aquisição. Então, beleza, eu já sei onde eu consigo comprar ou adquirir um equipamento, ou locar um equipamento. E quando eu estava gravando esse conteúdo, aconteceu um probleminha no celular. Então, duas partes ficaram, vamos dizer assim, perdidas. Para não deixar esse conteúdo incompleto, eu estou regravando para ser mais fácil, tá? Então, você vai me ver um pouquinho de cabelo mais curto, mas eu vou te passar as informações. A primeira é que são as 5 formas viáveis de você fazer a aquisição de um equipamento, um novo equipamento, tá? Lembrando que você tem os locais onde adquirir, na prestadora, com distribuidor, lojas varejistas ou direto do fabricante. Essas são algumas das formas que você tem para adquirir um novo equipamento. E aí, quais são essas maneiras, ou seja, as formas viáveis de aquisição? Que é como se fosse o tipo de contrato, o tipo da forma que você vai adquirir. Eu acredito que existem 5. A primeira que é o equipamento pessoal, chamado BYOD, BYOD, que é você levar um equipamento para utilizar no meio de trabalho. Se você já tem um ambiente de trabalho, provavelmente já existe alguma pessoa, algum colaborador que já tem esse uso. Seja usando o e-mail da empresa no celular, usando a internet, usando algum serviço para utilizar um que deveria ser corporativo. Então ele tem um meio pessoal, que é o equipamento telefônico. É das formas. Segunda forma, é um contrato de comodato ou empréstimo. Nada mais é do que você ter um equipamento emprestado, ou seja, durante um determinado período você vai usar aquele equipamento para usar um serviço. Normalmente as prestadoras fazem esse tipo de contrato em comodato. Para você ver outra empresa fazendo isso é mais difícil, é mais fácil ser com a operadora, porém existem alguns períodos que algumas podem fazer e outras não. Mas tem esse tipo de contrato. Outro é um contrato de locação, e aí praticamente qualquer empresa ela pode fazer a locação de algum equipamento. Pode ser um celular, um tablet, um modem, um roteador. Então, assim, existem mais quantidade de opções quando você tem a locação. E existe vantagem e desvantagem também de você fazer por essa forma. Então, essa é a terceira. A quarta, que é mais comum também, é compra e venda. Ou uma empresa vende um equipamento para outra. E aí você tem essa outra forma de adquirir um equipamento. E a última é uma questão de doação. Ela é utilizada, em alguns casos, no final de um contrato de comodato. Aí, quando não tem mais aquele equipamento, dependendo da situação, pode ser feita a doação. Ou a doação mesmo, dependendo da negociação. Pode ser feito um acordo, dependendo do quantitativo de linhas contratadas ou equipamentos. E pode ser feita a doação daqueles equipamentos para uma outra empresa. E aí depende de cada cenário. Porém, existem essas 5 formas de você fazer a aquisição de um equipamento, independente de onde ele seja. E cada um você vai ter onde comprar. Mas o principal é você entender como seus colaboradores funcionam. E na sua empresa, na sua organização, junto com os prestadores de serviço, você avaliar quais são as opções que você tem para fazer essa aquisição. O equipamento pessoal, BYOD, Bring Your Own Device, traga o seu dispositivo. Ou seja, é você já tendo o seu celular, seu celular pessoal e levar ele para a empresa. Na prática, é isso. E a maioria das empresas acha que não tem, mas sempre tem alguém que usa o celular na empresa fazendo alguma ação, seja o WhatsApp, seja e-mail, alguma rede social que ele utiliza para o negócio. Então, na maioria dos casos, a empresa acha que não utiliza, mas está utilizando. E é olhar como é que está sendo útil isso para a empresa da melhor maneira possível. E esse termo, tá? Ele foi trazido, lógico, dos Estados Unidos, porque o pessoal utilizava BYOB, BYOB, que era traga sua própria bebida. Então, só fez mudar para dispositivo, ou seja, device. E aí, o equipamento, a pessoa traz o dela. Que é possível também fazer isso e você também consegue ter, vamos assim, dependendo da situação da empresa, um uso do serviço de telecom no equipamento do usuário em que pode ser que você tenha menos custo com a aquisição de equipamentos. Lembrando que alguns pontos positivos que você precisa saber. Lógico, é possível diminuir o custo com a compra de equipamentos, com a aquisição de equipamentos,
Você pode ratear em alguns casos esse valor com o usuário, do tipo, quando eu trabalhei na TIM, existiam alguns momentos, períodos do ano, que você podia comprar alguns equipamentos por um preço com desconto muito bom. Então você pode ratear isso com o seu colaborador, com o seu funcionário. Em vez de você gastar com aquele equipamento e depois de 2 anos você ter que gastar de novo, você pode ratear com o usuário dessa forma. Dá um desconto para ele, ele compra. É um exemplo que você pode utilizar na empresa. E outro ponto positivo é que você pode escolher, por exemplo, um fabricante específico. Quais são os modelos que você acha mais interessante para fazer isso com o seu usuário ou sistema operacional, que é Android, iOS, Windows, e aí você pode escolher e, lógico, conversando com os usuários para ver quais são as opções que você tem de utilizar no negócio, na empresa. Os pontos de atenção que você tem que ter com a aquisição de equipamento pessoal ou fazer com que esse equipamento pessoal seja utilizado como aquisição do aparelho é a parte de segurança das informações ou segurança de dados, porque se o equipamento for perdido, existe algum processo de segurança, tem senha, é uma senha dupla ou é uma senha que tem dupla autenticação, como é que é essa proteção dos dados? O usuário pode copiar e colar tudo? Exemplo, então a área de segurança tem que ter essa visão de como é utilizado. Assim como os aplicativos, os aparelhos, quais são a marca modelo, o e-mail, que é o número de série do equipamento, se for um telefone celular, se for outro equipamento, o número de série dele, para identificação única. E se for um telefone celular, quais são os aplicativos aprovados ou não, se é um uso do usuário, vai ter uma versão profissional e uma versão pessoal, como é que vai ser essa política de informações de uso do equipamento. E se, quando você utiliza um equipamento dessa forma, você tem um horário de trabalho, definição de quando vai ser utilizado ou não, a forma, para você não ter problema com ações trabalhistas. Então sempre é importante você ter isso em mente que você tem que proteger a organização, a empresa de qualquer maneira. Então se utilizar o BioD, tenha pelo menos uma política de uso, política de aplicativos, tenha orientações para passar para o seu usuário, porque isso é importante para ter esse tipo de sistema, vamos dizer assim, dentro de uma organização. Um exemplo de uma empresa, eu tentei buscar o nome dela e não consegui, mas eu já vi uma startup, que é uma empresa de foco, de início de carreira, vamos dizer assim, que ela tinha uma pegada mais tecnológica, mais inovadora, e ela tinha na parte de recursos humanos alguns benefícios para os funcionários. E eu vi que eles davam R$2.000, eu não lembro se por ano ou a cada 2 anos, mas era um período fixo para poder o usuário comprar um novo equipamento, seja um computador, um telefone celular. Então você já tinha isso como benefício e já era essa política. Então, seja um notebook, o usuário vai utilizar o equipamento dele nos sistemas da empresa, ou um telefone celular ele faria da mesma forma. Então entenda que já existem políticas para fazer isso dentro das organizações. E pode ser que você faça isso também na sua empresa, utilize o equipamento pessoal e nem saiba. Então isso aqui já serve para você ter atenção e alguns pontos que o gestor de telecom tem que ter cuidado quando utilizar esse tipo de contratação. Você contratar o equipamento, tá? De forma comodato ou empréstimo, é algo que você vai pegar aquele equipamento e depois devolver para quem está te dando. E ele é gratuito, tá? Quais são os atores, ou seja, quem são os personagens? Comodante, que é a pessoa que empresta, eu chamava antes de comodatante ou algo do tipo, e o comodatário, que é a pessoa que recebe o objeto do comodato. Então, comodante, quem dá, comodatário, quem recebe. Nesse cenário, o comodatante, ou seja, quem empresta o equipamento, ele tem algumas obrigações e alguns deveres, mas ele pode cobrar um valor caso o aparelho seja perdido, roubado ou furto. Fora isso, ele não pode cobrar nenhum valor de equipamento. Ele só cobra se acontecer isso. Então, se acontecer algum dano ou algo do tipo, aí sim, você vai restituir aquele valor do bem para quem está te entregando aquele equipamento. Fora isso, ele não pode cobrar nada e também do passado, ele não pode cobrar nenhum valor. Só quando você avisar ele, avisei, aconteceu isso, ele cobra. Ou em determinados contratos, pode ser que aconteça de não ter mais o equipamento, cobrar um valor X do equipamento. Então, é bom ver qual contrato está sendo assinado, está sendo contratado, para você ter também essa informação. E o comodatário,
que é quem recebe o equipamento, tá? Ele deve zelar pelo equipamento, lógico, cuidar da melhor forma possível, mas ele não pode dar aquele equipamento para outro usuário, para outro terceiro ou para outra empresa ou algo do tipo. Ele deve utilizar aquele bem e não transferir para outra pessoa a sua responsabilidade. É ele que deve ter esse cuidado, tá? E normalmente tem um contrato que é feito quando é um comodato para ficar mais amarrado à situação. E o comodatário, ele não deve ser cobrado referente a despesas tipo envio, entrega ou algo do tipo para utilizar o equipamento. Não deve ter outros custos para você fazer essa ação. Outro ponto é que se, por exemplo, uma empresa cedeu o comodato para outra e são duas pessoas que utilizam aquele comodato, por exemplo, se é um aparelho celular para duas pessoas ou qualquer equipamento que seja para qual quantidade de pessoas for necessária, então elas vão responder de forma igualitária. Então elas vão responder solidariamente sobre a responsabilidade daquele equipamento. Se acontecer qualquer perda, roubo, algo do tipo, eles são os responsáveis e não apenas uma pessoa, vamos entender dessa forma. E a maioria das empresas, no meu ponto de vista, elas preferem o equipamento em forma de comodato, porque não vai ter custo, vai receber aquele equipamento e depois, no final do contrato, ela vai pedir novos aparelhos. Porém, as prestadoras nem sempre conseguem fazer em forma de comodato, porque é um custo que existe. Lógico que esse custo está embutido na prestação de serviços. Não acho que a empresa está dando um comodato de graça para você, porque lógico que o serviço ele tem lucratividade, ele tem valores e a empresa pode fazer isso em alguns períodos. Outros períodos ela não vai ter essa possibilidade. Então, é variável os momentos em que a prestadora consegue fazer a entrega de equipamentos em comodato de aquisição de cliente corporativo, mas é a mais viável para qualquer empresa, porque você não vai ter custo e vai receber aquele equipamento para utilizar. O terceiro ponto das formas viáveis de você fazer a aquisição é a parte de um contrato de compra e venda. É a parte mais normal que acontece, é você ir em um local e comprar aquele equipamento. Ou na prestadora, você consegue comprar, loja varejista, distribuidor, direto do fabricante. A maioria, se não todos, você consegue comprar. Mas você tem que ter cuidado com todos os valores, todas as informações e principalmente a forma de pagamento. Então, quando é compra e venda, você tem que avaliar realmente preço e marca o modelo dos equipamentos para poder ter a melhor proposta. No contrato, entenda que aquela coisa adquirida, seja aquele equipamento, se sua empresa comprou, ela não deve revender, a não ser que ela tenha autorização para isso, mas o fluxo que você faz normalmente é esse, para o usuário, por exemplo, utilizar, o colaborador da empresa utilizar o equipamento. Para o comprador, quando existe o contrato de compra e venda, o principal é adquirir o equipamento. E para o vendedor, lógico que o principal é vender, mas o vendedor ele não é obrigado a vender antes de receber o valor do que foi vendido. Nas prestadoras de telecom, o que acontece muito é você faz o contrato, recebe os aparelhos e começa a pagar depois. No distribuidor, normalmente você paga antes de receber, assim como na loja e também no fabricante. Normalmente você paga antes de receber. Na prestadora que é o contrário. Você pode porque você tem um contrato assinado e tem esse fluxo. Pode ser que algum distribuidor, algum fabricante, ele também faça esse processo depois do contrato. Mas lógico que precisa ter um aceite, uma confirmação de compra daquele equipamento para poder sim o fluxo andar. E em alguns cenários, se você pensar na parte de forma de pagamento, nas prestadoras você vai ter mais parcelas, você vai ter mais opções. Então você tem que avaliar qual é a sua situação financeira também para fazer essa aquisição. E um ponto que também existe é quando você tem um contrato de comodato que ele está se encerrando, ou até pode ser um contrato de locação que ele está se encerrando, a prestadora ela pode simplesmente vender para você aquele equipamento. Então existe também essa possibilidade, mesmo de você tendo um tipo de contrato, ele ser revertido para outro. Olha eu aqui de novo na regravação. Vamos que vamos. Contrato de locação. Um contrato de locação nada mais é do que você ter um equipamento que você vai pagar para utilizar ele durante um determinado período.
Contrato de locação é isso. Uma empresa se obriga a ceder um equipamento em contrapartida, ela tem o valor financeiro que ela recebe. Normalmente é dessa forma. Quem são os personagens de um contrato de locação? Existe o locador, que é quem vai entregar o equipamento, e o locatário é aquele que vai receber e utilizar o equipamento. Tem esses dois personagens num contrato de locação. E existem obrigações de ambos os lados. Do locador, que é quem está cedendo o equipamento. Ele, lógico, tem que entregar a coisa que foi alugada, o equipamento, o dispositivo. Ele tem que entregar para você isso e você não deve ter custos com esse deslocamento até chegar à sua empresa, à sua organização, para você fazer o uso. Ele também precisa garantir que o equipamento seja possível de ser utilizado, ou seja, deve vir sem defeito, sem falha, sem nada do tipo durante todo o contrato. E quando você fizer um contrato de locação, dá uma olhada na questão de se acontecer defeito, se acontecer perda e roubo, quais são os cenários que acontecem, porque tem contratos que você vai pagar o valor do equipamento, tem cenários que é um valor proporcional e tem cenários um pouco diferentes, que aí você pode pagar um valor menor ou fazer um percentual dos equipamentos que você pode fazer a reposição sem cobrança, e aí cada contrato é um contrato, mas é um ponto que você deve ficar de olho. Quando o equipamento não funciona, o contrato pode ser trocar o equipamento, diminuir o prazo contratual, avalia também essa questão quando ele não funciona. E deve existir um prazo, ou seja, aquele equipamento deve ficar alugado, ou seja, deve ser disponibilizado para uso durante um determinado tempo. Se o locador, que é quem te entregou o equipamento, ele disser, eu quero esse equipamento antes, ele pode pagar uma multa contratual. E aí você pode ter algo a receber se ele precisar disso dessa forma, mas lógico que é bom sempre conversar para avaliar. Normalmente o locador ele não faz isso, mas se fizer, você já fica ciente de como fazer, como se proteger e agir nessa situação. O locatário, que é quem vai utilizar o equipamento, tem a obrigação, lógico, de usar o equipamento bem, cuidar do equipamento como se fosse seu e tratar da melhor forma possível aquele dispositivo, para que ele dure durante um tempo maior, vamos assim dizer. E quando for feita a devolução dele, ou seja, você usou e tudo mais, ele deve ser devolvido com as mesmas peças, vamos assim. Se receber um equipamento que tem um cabo, que tem uma fonte de energia ou que tem um carregador, devolve com as mesmas peças, os mesmos acessórios e o equipamento de preferência no mesmo estado de uso, não quebrado, não rachado, não sem funcionar. Se acontecer isso aí, o locador ele pode reclamar de alguma forma e você ter algum custo a mais. Então, se você devolver da melhor forma possível, lembrando que existe o tempo de uso, existe um desgaste natural, isso aí é ciente, mas o equipamento deve ser entregue da mesma maneira que foi recebido. E caso você locou, tem um prazo contratual e você queira devolver antes, provavelmente o contrato deve ter alguma multa contratual. Então, se você está pensando em um contrato de curto prazo ou de longo prazo, fica ciente nesse período, vê se você coloca um período mais próximo da sua realidade para fazer a contratação. Lembrando que prazo tem lá, vamos supor, 12 meses, 24 meses. Passou desse prazo e você ainda continua pagando, aquele contrato ele fica por tempo indeterminado. Você não tem mais um período de carência para ter sobre aquele equipamento. E aí você pode permanecer, lógico, acordando com o locador para você utilizar esse equipamento por mais tempo e depois fazer a devolução. Ou, em alguns casos, você pode fazer a aquisição de um novo equipamento para poder utilizar. Mas esse contrato em si, o primeiro que você fez essa parte de locação, você tem esse prazo indeterminado depois que passou o prazo inicial. Outra questão que pode acontecer com a locação, que eu já te passei essa informação de você ter cuidado com o equipamento e tudo mais. Porém, existem colaboradores que nem sempre tomam os cuidados necessários. Eu já vi várias situações. Dentre elas tinha uma profissional que ela trabalhava na parte de vendas ou tipo de promoções e eventos. Fazia visita a clientes. E ela não queria ter esse controle do smartphone, que era um sistema que precisava utilizar, tinha um GPS para saber onde estava, ou seja, tinha muito controle e ela queria liberdade.
Nesse caso, o que aconteceu com ela algumas vezes, eu acho que foram 3 a 4 vezes, isso em um espaço de 4, 5 meses, ela quebrava o equipamento. Então já chegou a situação de ela pegar o equipamento e jogar na privada. Molhava, dizia que caiu, ou passava em uma situação, o celular caía. E até disse isso, que um carro passou por cima e aí quebra, espatifa o equipamento, não tem como utilizar. Então, mesmo no contrato de locação, tenha cuidado com os usuários, capacite eles, passe informações, deixe a responsabilidade com eles sobre cada equipamento para você não ter um custo maior na empresa. Porque cada usuário ele tem que cuidar do seu equipamento, isso aí não tem sombra de dúvidas. Mas se não tem uma medida de proteção para a empresa, é arriscado, porque aí você pode ter um contrato inflacionado à parte financeira porque o usuário não tomou conta do equipamento. E aí você tem que ter cuidado, tá bom? A vantagem do contrato de locação é que a troca do equipamento pode ser mais rápida. Porque se você tem um contrato de comodato, compra e venda, você não vai conseguir trocar o equipamento tão rápido. Vão normalmente pedir para você levar o equipamento numa assistência técnica. Mas um contrato de locação, o ideal é você ter um fluxo onde se aquele equipamento der defeito, der falha, perdido ou roubado, você tem um determinado prazo para repor por outro equipamento. E aí se torna um ponto de vantagem perante algum outro tipo de contrato que você faça. E última forma viável de você ter e adquirir um equipamento é um contrato de doação. O quinto item, que é o contrato de doação, ele é nada mais, nada menos do que uma empresa doou algo para a sua. É um fluxo que acontece, seja da melhor forma possível. Então, liberdade existe entre as empresas, ele pode fazer isso sem nenhum problema de transferir esse equipamento. Os atores, ou seja, as entidades envolvidas é o doador, que é quem está dando o equipamento, e o donatário, que é aquele que está recebendo o equipamento. Em alguns casos, isso também pode ser feito de forma verbal. Um exemplo que pode acontecer uma doação é você tem um contrato de comodato. Acabou aquele prazo do comodato e a empresa que estava comodatando com você, ela disse, não, encerrou, não precisa me devolver, eu vou doar esse equipamento. Eles têm que ter a parte contábil, tem que ter uma nota fiscal de doação, tem todo um processo, mas você pode receber isso. Ou o contrato é de locação e no final do processo de locação, você pode até ver se tem isso no documento ou não, esse equipamento ele pode ser doado para a empresa. Como eu vejo a melhor forma de aquisição do equipamento, ou seja, como é que é a minha visão? Como é que eu faço na prática, tá? Tudo depende do que o cliente precisa de cada cenário. Mas se ele tem verba financeira, ou seja, se ele tem dinheiro para fazer o processo, ele vai precisar de comprar o equipamento ou ele vai alugar o equipamento. Na maioria dos casos é isso. Se ele não tem dinheiro, é tentar buscar para a parte de comodato ou também alugar e otimizar o preço. E pensando em quais são as condições de pagamento ou as condições de parcelamento ou as condições de maior tempo para pagar aquela aquisição de serviço, aquela aquisição do equipamento. Você tem dinheiro, é mais tranquilo de você fazer o processo, mas você também tem que pensar da mesma forma, só que o cliente pode precisar ter um processo de compra do que ter algum outro meio. E se forem 10 peças, 100 peças ou 1000 peças, peças que é a quantidade de equipamentos, vai variar. Se for uma quantidade de até 10 equipamentos, é mais fácil você tentar via prestadora de serviço ou lojas de varejo. E também dá até para você fazer a locação de equipamentos em alguns casos, mas direto do fabricante eu acho que o valor vai ser mais alto. Quando você passa para 100 peças ou 1000 peças, 500 peças, ou seja, você aumenta o quantitativo de equipamentos que você precisa, aí sim, eu acho interessante você falar direto com o fabricante, ver com os distribuidores, também ver e cotar a parte de lojas varejistas e também direto da prestadora, porque aí você vai conseguir um conjunto das coisas e em alguns casos até você pode ter ajuda da operadora em conjunto com o distribuidor ou fabricante para você ter uma oferta mais diferenciada. Então, quando você for fazer esse processo, eu acho que a melhor maneira é você ver todos esses processos, para você ter o melhor contrato, independente do tipo que você escolha, se é comodato, se é locação, se é uma compra e venda ou se é um empréstimo, vamos dizer assim, mais barato, você tem como avaliar essas opções que você tem e onde você vai comprar. Então, tendo o melhor contrato, melhor condição, melhor preço, é o mais interessante para a empresa. Lembrando que
O pensamento de todo empreendedor, todo empresário deve ser ter o item, ter o equipamento para gerar receita, gerar dinheiro ou economizar e depois pagar. Esse é o cenário ideal, é você conseguir gerar dinheiro com aquele equipamento e depois você pagar ele. Então, cada cenário é um cenário, mas a maioria das empresas deve pensar nesse raciocínio. O que eu aconselho, vamos dizer, quais são os direcionamentos que eu acho interessantes para os gestores de telecom nessa visão, nesse assunto de aquisição de equipamentos? Como eu tenho a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que eu criei baseado na minha experiência de atuando como gestor de telecom, negociando contratos, fazendo todas as ações, existem dois pilares, que é o de negociação e o de gestão. A aquisição de aparelhos em si, ela está nos dois, porque você pode ter essa necessidade quando você vai fazer renovação de contrato ou um novo contrato, ou quando algum equipamento quebrou, ou deu falha, ou deu algum problema. O que é que eu acho que pode ser interessante e você deve, vamos dizer assim, ter isso na prática como gestor de telecom? Na parte de telefonia móvel, chips virgens. Você deve ter alguns chips de reserva, por operadora, por DDD, porque se algum chip der defeito, for perdido ou roubado, você consegue trocar e fazer a operação junto com o usuário muito mais rápida do que esperar o prazo do operador e fazer os trâmites normais. Então, você tendo chips, reservas, SIM cards, eu acho que é uma coisa que você tem que ter, que é um equipamento. Outro ponto é você ter equipamentos de reserva, independente de quais sejam. Se é um modem para um modem de telefonia móvel celular, se você utilizar a internet, é um tablet, é um telefone celular que precisa de voz, você tem que ter esses equipamentos como reserva, até como um telefone fixo da empresa. Não necessariamente você precisa ter muitos, mas alguns para você utilizar se for necessário. E banda larga pode ser necessário um modem. Então tenha equipamentos de reserva para você fazer o uso quando eles forem realmente necessários. Não precisa ser equipamento top de linha, mas equipamento que sirva para a função que o usuário vai ter. Outro ponto é você ter um processo de entrega. Então, e um processo em si, se acontecer isso, o que é que vai acontecer? Você tem que pedir aprovação para quem autoriza o envio do equipamento, qual é a forma de envio, você vai mandar pelo correio, é um motoboy, você vai lá entregar pessoalmente, como é o fluxo? Isso tem que estar desenhado e aprovado pela gestão para você ter um processo nessa parte de aquisição de equipamento ou entrega do equipamento. E a questão de aquisições precisam ser planejadas. Então, o planejamento dessa ação é importantíssimo para a empresa, principalmente prever se vai ter verba orçamentária, se não vai ter verba, se vai precisar gastar dinheiro, se vai conseguir incomodato, ou quais são as opções existentes, se vai gastar com o aparelho ou não. Você tem que planejar tudo isso, planejando e quais são as possíveis formas e quando vai acontecer, se é de 2 em 2 anos, se é anual, se é de 3 em 3 anos, se é só quando quebra. Tudo isso você tem que ter planejado e pelo menos projetar quando vai acontecer na empresa. Um outro ponto importante nessa parte de aquisição de aparelhos é que a parte de adquirir é a mais tranquila, vamos por assim dizer. O problema é quando acontecem defeitos, quebra, acontece alguma coisa que não deixa o telefone funcionar ou o equipamento funcionar. Aí você vai ter problema e normalmente você precisa levar o equipamento para uma assistência técnica. E é bom você ter contato com uma ou algumas assistências. Se você tem uma operação em nível nacional, veja o que é mais perto da base, da matriz da empresa para você fazer essa ação. Ou em cada filial, em cada unidade, é bom ter um contato para poder fazer essa ação de conserto do equipamento. Então, é interessante você ter isso ciente, ou se você tem um contrato de locação, como é o processo de assistência. Se der falha no equipamento, se ele quebrou, o que é que vai ser feito? Então, tenha isso em mente. Lembrando que todo usuário do serviço de telecom, ele vai precisar de um equipamento, e é interessante os gestores de telecom e tanto os gestores normais, eles entregarem para o usuário um contrato de uso e um contrato de ter o equipamento, ou seja, o contrato de posse. Ele está com aquele equipamento para fazer as utilizações profissionais de trabalho, vai ter tal equipamento, marca, modelo, número de série, bota todas as informações possíveis e as cláusulas necessárias. Se acontecer perda, roubo, o que acontecer com o equipamento, o que é que deve ser feito, quais são os cenários e tudo mais. Porque aí o usuário, ele se torna responsável por aquele equipamento de forma mais visível. Ele sabe o que vai acontecer, sabe que tem que ter o bom uso dos equipamentos.
Esses são os conselhos que eu dou para você, gestor de telecom. E a parte de como eu escolho um equipamento para o meu cliente. Já atendi diversas demandas, dentro de operadora, fora de operadora, em todos os cenários possíveis, quando o assunto foi aquisição de equipamentos. Então, o que é que eu vejo primeiro? O que é que ele não vai usar? Então, se for telefone celular, você tem mais opções. Se for um telefone fixo, é mais fácil você escolher o tipo de equipamento e avaliar as opções. Na parte de banda larga, normalmente você recebe o equipamento da prestadora. Se não, é um equipamento mais simples para você comprar. Então, na parte de telefonia móvel, você tem um celular. Imagine que eu pergunto ao usuário ou ao gestor, vai precisar usar câmera? Vai precisar de leitor de íris dos olhos? Leitor digital, 5G? Precisa ter cor do aparelho específica? Vai usar TV, rádio? Então, tento ver o que é que ele não vai usar para tirar das opções. Depois eu vejo o que é que ele vai utilizar, o que é que ele precisa de recursos. Tem interesse em algum sistema operacional específico, Android, o iOS da Apple, o Windows ou outros. Precisa ter muita memória, pouca memória, muito processamento. Qual o tamanho, a proporção dele? Ele precisa ser grande, pode ser menor. Como é que é essa usabilidade dos usuários? Se precisa durar muito, seja, tem que ser resistente, a bateria como é que tem que ser, e avaliar todas as opções, porque pode ter um usuário que ele viaja muito e não tem onde recarregar o celular. Vamos supor que ele não tem o carregador veicular, então tem que avaliar isso de aplicativos também, e a parte de facilidade de uso. Sempre que você vai escolher, você tem que ver todo esse mundo. Além disso, existem os gestores, diretores e os cargos específicos. Tem empresas que querem definir a escolha do aparelho pelo cargo, e aí você tem que também avaliar isso. E também, em alguns cenários, pelo status. Ter aparelho X é para diretoria, é para coordenador. Tem também essa questão que você tem que avaliar e conversar com todos os interessados e chegar num ponto em comum. Mas o que eu acho mais adequado é que a empresa gaste o menor valor possível para o melhor equipamento possível. Esse é o cenário que eu acho mais adequado. E aí, conversa sempre é o melhor ponto para você definir isso dentro de uma organização. Lembrando que você pode ter aparelhos top de linha, aparelhos mais básicos, smartphones que fazem determinadas funções ou não, e aí tudo tem que ser avaliado junto com o tempo de vida do equipamento, tempo de vida útil. Se o pessoal que usa o equipamento, ele usa muito e o equipamento é muito danificado, qual é o tipo de equipamento melhor? Ou o contrário, se o equipamento ele mal tem problemas, ele não tem muita rotatividade, vamos dizer assim, com o usuário, pode ser um equipamento que tenha uma acessibilidade maior, mas aí é avaliar caso a caso, situação a situação. O importante é você fazer a avaliação em todos os canais possíveis e imaginários, de todas as formas, e avaliar quais são os contratos que você pode ter. E aí você consegue avaliar isso, e eu acho que gestor de telecom e a área de compras é uma combinação mais adequada para você chegar ao denominador e a melhor proposta possível. Lembrando que toda empresa quer economizar dinheiro e não é tão interessante você gastar dinheiro com um equipamento que não vai ser útil para gerar negócio para a empresa. Ele tem que ser como um investimento, para que ele gere dinheiro, ele gere receita para a empresa. É isso que eu acredito que é o mais adequado. Outro ponto que você deve ver na parte prática, vivenciando o uso de um telefone celular numa empresa, é que na parte de aquisição você não vai ver tantos problemas. É mais quando você já tem um equipamento que aí tem problema de uso, quebra, defeito, recarga, isso, aquilo, outro, você pode encontrar. Mas na aquisição você não tem tanto problema, porque é toda essa parte de contratos, onde você comprar, ou locar, ou algo do tipo. Então, eu aconselho você sempre avaliar todas as opções, dá uma olhada na parte de locação, se é mais interessante do que compra, principalmente nessa parte de troca do equipamento, e sempre avaliar as opções necessárias, de tomar todos os cuidados possíveis e imaginários. Eu espero ter te ajudado sobre esse ponto de aquisição dos equipamentos de serviços de telecom.